Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. A aula de hoje a gente vai falar sobre os anfíbios, então a gente já vai entrar no grupo que a gente vai chamar de tetrápodes. Então, diferente dos outros grupos que a gente viu até agora, os tetrápodes são os vertebrados que têm pernas. Então, tetrápodes são vertebrados com 4 membros, pernas e braços, né? E aí, falando exatamente dos anfíbios, os anfíbios estão logo aqui, né? Então a gente vê que eles têm esse ancestral aqui comum com os mamíferos, os répteis e as aves, mas eles já diferem um pouco desses grupos e a gente vai ver o porquê. Mas a principal característica é que ele não tem ovo amniótico, então ele ainda está restrito a ambientes aquáticos, pelo menos na sua fase de reprodução e desenvolvimento, né? Então, os anfíbios eles foram os primeiros vertebrados de fato a se estabelecer na Terra, mas eles dependem da água para se reproduzir. Então, se você for num lago e procurar, muitas vezes você vai achar fases larvais que a gente vai chamar de girino. Então, os anfíbios eles vão depender da água para se reproduzir. Eles vão ter uma pele úmida, lisa, tem poucas glândulas, e aí você pega o sapo ele é exceção, então ele tem a pele mais seca, já que ele é de ambiente mais seco. Eles não vão ter escamas, e podem desidratar muito facilmente. Então, eles vão ver sempre locais úmidos, sombreados. Em dias muito quentes, eles vão se esconder. Em períodos de seca, eles vão, às vezes, vão se esconder também em suas tocas. Eles vão viver grande parte de sua vida na água durante seu desenvolvimento, mas na parte adulta, a maior parte deles já está no ambiente terrestre. E aí, as principais características, eles não têm escamas, têm essa pele mais úmida e lisa. Alguns vão ter glândulas venenosas, né? E são heterotérmicos, então a temperatura do corpo vai variar de acordo com a do ambiente. Então, se o dia está frio, provavelmente o sapo vai estar com a pele fria. Se o dia está muito quente, provavelmente ele vai esquentar junto com o dia. Então, eles não conseguem controlar a temperatura interna muito bem. A gente chama de psilotérmicos também, né? E o ovo deles não tem casca, então eles vão depositar esses ovos principalmente na água. Os principais grupos que a gente tem atualmente são os ápodes, os orodelos e os anuros. Então, urodelos são as salamandras, anuros são os sapos, pererecas, rãs. E os ápodes são as gimnofionas, as cobras cegas. Então, nesse grupo aqui eles acabaram perdendo as patinhas, a salamandra ela tem cauda e os sapos eles perderam a cauda. E aí se adaptaram a esse estilo de vida que pula, né? E aí tem as rãs, os sapos e as pererecas. A diferença entre eles é que o sapo ele vai ver no ambiente mais seco, então ele caminha, ele salta também, né? Mas enfim, ele é mais adaptado para o ambiente mais seco, então tem a pele mais seca, tem as glândulas parótidas que a gente chama que fica aqui na parte da nuca que são venenosas. E aí o sapo tem aquela questão de que ele faz xixi de cega, que lá bela de uma baboseira. Então os sapos na verdade eles têm veneno, que a gente às vezes vai manipular eles por algum motivo, alguém inventa de pegar um sapo e a pessoa pode passar a mão nesse veneno e aí coçar o olho, passar na boca, a pessoa pode se intoxicar e aí sofrer. Mas o xixi dele ele não é tóxico. Se o sapo tentar mijar em você, ele está basicamente mijando para tentar afugentar um possível predador. Mas o veneno deles vai estar em glândulas bem específicas. As rãs elas vão ter membros, as patinhas adaptadas para o nado, e as pererecas elas vão ser adaptadas com alguns discos nos dedos para grudar em parede, grudar em vários lugares. E elas são bem mais úmidas também, as rãs e as pererecas. Então os anfíbios em geral eles vão ter essa dupla vida, por isso que anfíbio é dupla vida, né? É uma fase aquática e uma fase terrestre. Então, durante o desenvolvimento dele, a gente vai ter o quê? A rã adulta ela vai se encontrar com o rã adulto, eles vão liberar os gametas, então eles têm a fecundação externa. Apesar do sapo abraçar a fêmea, eles estão basicamente juntando os poros ali e liberando os gametas. Esses gametas vão se juntar, vão formar ovinhos. E aí isso aqui já está dentro da água, tá? Esses ovinhos vão se desenvolver em embriões, esses embriões vão se desenvolver em girinos, e aí esses girinos parecem até peixinhos, né? Tem as nadadeiras e tudo. E aí, à medida que o girino vai se desenvolvendo, ele vai ter essa respiração branquial, né? Então ele tem brânquias para fora, e essas brânquias elas permitem que ele respire dentro da água. Então a fase adulta vai ter pulmão, a fase larval vai ter brânquias. E aí o girino vai desenvolvendo patinhas até chegar numa rã jovem que ela tem as 4 patas e tem uma cauda. E aí quando ela fica adulta, ela basicamente vai perder essa caudinha aqui. E aí a partir disso ela vai viver no ambiente terrestre sem muitos problemas. E aí só vai precisar da água para se reproduzir e para se hidratar, obviamente, né? A respiração deles é muito interessante porque eles têm a respiração cutânea, mas eles respiram pelos pulmões, obviamente, mas acaba que os pulmões deles não têm uma área muito grande
E a pele deles, por ser muito fina, permite que eles troquem os gases pela pele também. Então, eles têm essa chamada respiração cutânea, somada à respiração pulmonar. O coração deles já tem uma divisão, então a gente já vai ver que tem duas aurículas e um ventrículo, então são dois átrios, por assim dizer, e um ventrículo só. Então acaba que o sangue se mistura. E aí o que rola é que o sangue vai chegar pela essa aurícula direita aqui, vai cair no ventrículo. Lá no ventrículo ele vai se misturar com sangue oxigenado e aí esse sangue misturado ele vai ser mandado para ser oxigenado lá nos pulmões. Posteriormente vai chegar na aurícula esquerda aqui, vai ir para o ventrículo e aí é mandado para o corpo, onde vai oxigenar os tecidos. Então a gente vai ver que a gente vê que já tem a circulação dupla. Então tem a circulação coração-corpo e a circulação coração, pulmão, coração. Então, assim, a gente vai chamar de circulação dupla. É um sistema que é fechado e a circulação é incompleta, já que tem essa mistura aqui no ventrículo. Então, é um pouco menos eficiente que a gente, mas por eles serem pequenininhos, resolve bem a vida deles. Eles vão ser ectotérmicos também, então a temperatura deles vai variar de acordo com o ambiente. Alguns vão ter glândula de veneno, glândula paratoide e glândulas de muco para que eles possam ficar bem úmidos e lisos para poder não desidratar tão facilmente. Eles são bem complexos, tá? Eles enxergam bem, sentem odores bem, e aí todos eles são carnívoros, então todos vão se alimentar de outros vertebrados. Tem vídeo de sapo comendo rato, tem vídeo de sapo comendo cobra, lagartixa e por aí vai. Morcegos. E eles são complexos no sentido que eles fazem rituais de acasamento bem complexos. Então, às vezes tem uma chuva intensa e aí começa, se tiver uma lagoa perto, vocês vão ver que começa uma loucurada de sapo gritando. Então você chega a ser, né, às vezes, irritante, porque é muito sapo cantando e eles ficam naquele canto repetido. E isso aí eles utilizar para atrair as fêmeas e competir pelas fêmeas. Então eles têm audição muito boa também e aí cantam dessa forma. E aí a principal coisa que vocês têm que saber é saber que eles têm esse desenvolvimento indireto aqui, que eles vão formar esses girinos e que esses girinos vão passar processo de metamorfose para ganhar patas e sair da água e formar um anfíbio adulto. Então, dos anfíbios é basicamente isso. Então, você vai olhar uma taruíra, vai olhar uma rã, aqui no caso uma perereca. A principal diferença que a gente vai ver é a falta de escamas no anfíbio, a pele lisa, úmida e macia. Eles vão botar ovos numa massinha gelatinosa que não tem casca, por isso que eles dependem do ambiente aquático. E a maior parte vai passar por um processo de metamorfose. Os répteis, por outro lado, vão ter escamas, uma pele seca, aspecto seco. Eles põem ovos com casca e eles já não dependem da água por conta disso e não realizam um processo de metamorfose. Então, na próxima aula, a gente começa a ver os répteis. Espero que tenha ficado claro e qualquer coisa, manda no comentário aí que a gente responde.